Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor Rafael Terra. Se você não me conhece, tem vários vídeos aí meu para você ver, assistir, aprender muitas curiosidades bíblicas, temas diversos sobre a vida cotidiana. E hoje eu quero te ensinar uma curiosidade bíblica muito interessante. Na verdade, é uma curiosidade para você que é cristão, né, evangélico. E eu quero te ensinar sobre a diferença. Por que quando você vai numa igreja mais pentecostal, eles vão dizer o seguinte: a paz do Senhor Jesus. E quando você vai numa igreja, às vezes, batista, presbiteriana, eles vão dizer o seguinte: a graça e a paz. E quando você vai em algumas igrejas mais atuais, você vai ver a paz. Mas eu quero fazer e ensinar para vocês sobre a diferença, por que desse cumprimento. Né? Que no meio pentecostal a gente vai dizer a paz do Senhor Jesus, que não está errado, ou a paz do Senhor, e quando você vai para a igreja, às vezes, batista, vai se dizer a graça e a paz. Então, primeiro eu quero te ensinar por que às vezes, uma denominação Assembleia, Deus e Amor, uma igreja mais pentecostal, vai dizer a paz do Senhor. Eles fazem isso porque a busca maior é ali, né, nos dons do Espírito Santo, aquela coisa toda, igrejas sérias, viu, bíblicas de Deus. Mas eles têm muito essa busca na ênfase do Espírito Santo, certo? E a primeira vez que Jesus vai liberar o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre nós, está lá em João, capítulo 20, que está lá no versículo 21. Olha o que está escrito. Novamente Jesus disse: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então, como eles amam tanto a questão do Espírito Santo, que é lindo, maravilhoso, nosso Deus, eles vão usar aqui essa saudação de Jesus. Qual é a saudação de Jesus? A saudação de Jesus aqui foi: a paz esteja com vocês. Por isso, a paz do Senhor. É a paz do Senhor Jesus. Eles usam, então, a saudação do Senhor Jesus. E por que aqui o termo é paz? Porque Jesus estava falando para os discípulos eram judeus. E o termo aqui é shalom. E shalom é o termo como os judeus cumprimentam uns aos outros. Então, por isso que eles vão dizer a paz do Senhor. E por que os batistas são diferentes? Porque batista gosta muito de teologia. Batista gosta muito de questões teológicas, né? E Batista gosta muito de Paulo, porque Paulo é o grande aí, homem de Deus aí no Novo Testamento, na questão da teologia, né? Que mais escreveu o livro do Novo Testamento. E olha como que Paulo abordava e cumprimentava as pessoas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo cumprimentava com a graça e a paz. Por isso que ele fala graça e paz. E por que Paulo dizia graça e paz? Porque Paulo já era, né, um pregador da época que a igreja era composta por gentios e também por judeus. Então, a graça era como se fosse um cumprimento para os gentios, que no original é chalisto, se não me engano é chalisto mesmo, que quer dizer graça. E o que os gentios estão sempre buscando? A graça do Senhor. Né? Paulo é o pregador da graça, que nós não somos salvos por obras, mas somos salvos pela graça. E paz, porque também tinha judeus ali. E o shalom. Então é como se estivesse falando graça aos gentios e paz, que é o shalom, aos judeus. Na verdade é para todos, né? Mas só para você entender essa diferenciação. Então, graça e paz. Vivemos a paz como cumprimento, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e a graça, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ó, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ou seja, Deus nos dá graça e Deus nos dá paz. E também tem a ver com essa questão de para quem ele estava falando. Então, a paz do Senhor é por causa do texto de João, que é a forma de Jesus cumprimentá-los. E eu te expliquei por que Jesus cumprimentou dessa maneira, por eles serem judeus. E por isso que os assembleianos, os mais pentecostais, vão usar esse termo. Inclusive, eu sou batista, mas eu costumo dizer paz do Senhor, né? Foi criado por gente pentecostal. Mas também não tem problema dizer a graça e a paz também, não. Costumo dizer hoje em dia também. Mas é utilizado porque ele, depois lá vem a amiga do Espírito Santo, né? Aquele momento ali que ele sopra o Espírito Santo. E primeiro aos Coríntios, Paulo vai dizer graça e paz, porque ele estava trabalhando com gentio e judeus, gregos e judeus. Ou seja, nós, batistas, às vezes dizemos graça e paz. Por quê? Porque nós somos mais voltados para esse campo da teologia, do ensino, por aí vai. E Paulo é uma grande referência para nós nesse assunto. Então, olha que curiosidade fantástica, hein? Duvido que você sabe essa.
Então, se você não sabia, você vai apertar o joinha aí. Você vai comentar se você sabia ou não. O que você achou dessa curiosidade de hoje? E vai compartilhar, porque quanta gente que você conhece, que é assembleiano, que é batista, que é pentecostal, que é presbiteriano, que é de Deus é amor, que é do quadrangular, que é de tantas outras denominações aí abençoadas. Então, pega, envia esse vídeo para ele. Amém? Então, continue queimando amor por Jesus com lágrimas nos olhos e um fogo no coração. Deus te abençoe.